Agora, Carlos Eduardo Aquino vai ser levado a júri popular. Uma vítima é incontestável, a mãe. Mas e as pessoas que estavam no outro veículo também envolvido nessa colisão? Hoje são 5 vidas paralisadas. Familiares que agradecem todos os dias pela oportunidade de estarem juntos depois de um grave acidente. Apesar de terem nascido de novo, como eles mesmos dizem, conviver com as dores físicas e emocionais tem sido difícil. Os 5 estavam no carro atingido por Carlos Eduardo Aquino, de 31 anos. A batida no veículo aconteceu depois que Carlos Eduardo atropelou e matou a própria mãe em outubro de 2024. Nivaldo é quem dirigia o carro e conta que, apesar de ter perdido os sentidos na hora do acidente, não esquece o que aconteceu. Era uma garoa, não era nada assim, uma chuva forte. Tanto que tinha uma boa visualização, estava bem iluminado. Então não tinha como falar assim, não deu para ver. Deu para ver exatamente tudo. Maria Carolina, esposa de Nivaldo, estava no banco da frente. Ela teve uma lesão na coluna e até hoje precisa lidar com o trauma. A estudante, que hoje está com 25 anos, passou a ter pressão alta, faz uso de medicamentos e ainda precisou sair do emprego. Toda a experiência, foi muito traumática, porque a gente estava voltando tranquilos de um passeio em família, fomos ver a minha avó, que havia feito aniversário no dia anterior. E assim, voltamos para casa felizes, tranquilos, ninguém imaginava que poderia ser acontecido. E assim, eu só lembro do meu marido falar que viu um acidente. E eu olhei assim e do nada o carro bateu na gente, aquele susto, aquele cheiro que subiu, que eu sinto às vezes, o psicológico, fica trazendo, sinto até hoje, choro, fico nervosa. Janaína, mãe de Nivaldo, também é uma das vítimas. Teve 2 fraturas na perna direita, lesão na coluna e um corte profundo no rosto, que resultou em uma fratura de face. Foram 2 semanas internada. Uma recuperação lenta, dolorosa, mas graças a Deus nós somos fortes, nós estamos aqui, lutando, e a minha família me ajudando muito. A gente está tendo muito gasto, eu estou precisando ainda, dependendo ainda de fisioterapia, de várias coisas, Dona Eliane, mãe de Maria Carolina, teve fratura no nariz, mas como não conseguiu fazer a cirurgia a tempo pelo SUS, a cicatrização aconteceu de maneira espontânea, mas deixou sequelas. Quando eu fui lá para poder ver, para poder fazer a cirurgia, demorou tanto que não consegui mais fazer a cirurgia. O médico falou que não era caso mais de cirurgia. Mas eu sinto uma coceira muito forte no nariz e um incômodozinho no nariz. E depois desse acidente, a senhora também prejudicou o trabalho da senhora. A senhora não conseguiu trabalhar mais direito. Eu fiquei 1 mês sem trabalhar, porque eu não tinha condições de trabalhar. E no caso, eu fiquei até com um pouco de sequela, porque eu tenho andado muito nervosa. Eu me descontrolo, à toa, me dá um estado de nervo, uma coisa dentro de mim que eu não consigo me controlar. Juliana, irmã de Maria Carolina, era menor de idade na época do acidente. Não chegou a perder a consciência depois da batida, mas também sente as consequências do trágico acidente. No momento do acidente, eu tive um grande impacto nas minhas pernas, sobretudo na perna esquerda, que eu fui lançada para frente e a parte de baixo, do joelho para baixo das minhas pernas, eu sinto muitas dores. Eu não posso nem ficar muito tempo em pé ou ficar andando por lugares muito longe. Além de todo o prejuízo físico e emocional, a família vive com os danos financeiros. Além do carro ter tido perda total, os custos com medicação e outros itens comprometem a renda de todos. O veículo é de Maria Carolina, comprado pela mãe, Dona Eliane, com o dinheiro de uma herança. Renivaldo, pai de Maria Carolina e Juliana, entrou em contato com a família de Carlos Eduardo depois do acidente para saber como que ficaria o prejuízo, já que todos estavam hospitalizados. Ele me passou o endereço, que até então não sabia o endereço deles, pediu que eu fosse procurá-la para resolver a situação. Chegando lá, ele se escondeu, provavelmente, e pediu que a filha me atendesse, a Lara. E ela passou o endereço do advogado dela, do segundo advogado, o qual recebeu a gente, e eu tentei propor um acordo de
ela passar o veículo amassado para nós, para a gente arrecadar fundo para recuperar o outro veículo. Ou seja, dos dois, fazer um. Renivaldo conta que chegou no local do acidente poucos minutos depois e lembra de detalhes. O Carlos Eduardo, fora de si, aparentemente com o uso de entorpecentes, e aquele desespero criou uma imagem que agora está fazendo aí 1 ano e 3 meses e não conseguimos apagar. Carlos Eduardo Aquino atropelou a mãe, Eliane Tavares, na Avenida Francisco Lamego, no Jardim Carioca, em Campos, Norte Fluminense. O acidente foi registrado por câmeras de segurança que mostraram que Eliane estava numa bicicleta elétrica quando foi atingida. Ela morreu no local. Depois de atingir a bicicleta da mãe, ele bateu no carro da família. Além de responder por feminicídio, ele também foi indiciado por lesão corporal e por tentar fugir do local do acidente. A Justiça determinou que o ex-estudante de medicina Carlos Eduardo Aquino seja levado a júri popular. Ele é suspeito de atropelar e matar a própria mãe em outubro de 2024. Ele está no presídio de Itaperuna, aguardando o julgamento, que ainda não tem data. Enquanto isso, a família também aguarda o resultado do processo que move contra Carlos Eduardo. A irmã dele, Lara Aquino, proprietária do veículo, e o pai dele, Eduardo Aquino, que estava responsável pelo carro. A nossa ótica é que, de fato, eles são uma vítima desse problema, assim como é também a Lara. A gente reconhece que eles têm direito a receber uma indenização em razão do prejuízo sofrido, mas quem tem que pagar não é a Lara. Quem tem que pagar é o Carlos Eduardo, que é quem efetivamente causou todo esse transtorno para eles e para a Lara. A família sabe que nunca mais a vida vai ser como antes do acidente, mas espera que pelo menos possa diminuir os prejuízos financeiros. Não teve solidariedade nenhuma da parte deles, de saber como a gente estava, se a gente estava bem, se precisava de cirurgia, se precisava de remédio. Eu e minha sogra tivemos que usar fralda. Então, assim, foi tudo muito desconfortável, muito traumático, muito dolorido. E não teve empatia em momento algum, mas a gente teve com eles. Hoje eu poderia ter perdido o meu filho que estava na frente, né? E ele também fica nessa preocupação. Então eu agradeço a Deus por pelo menos nós estarmos com vida hoje e estamos lutando, né? Respeitando, né? As pessoas, né? Que também ali perderam, né? A mãe, né? A moça que perdeu a mãe e a grande realidade. Só que nós também tivemos os nossos prejuízos, que não foi só financeiro, mas físico, psicológico.